Neste próximo domingo, a guerra entre Israel e Hamas completa 6 meses, em uma semana onde o conflito atingiu outras nações por 2 acontecimentos importantes. No dia 1º de abril, aviões militares de Israel atingiram o consulado do Irã em Damasco, na Síria. O comandante sênior da Guarda Revolucionária do Irã, Mohammad Reza Zahedi, e outras 6 pessoas morreram. O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, afirmou que o ataque de Israel ao consulado do país na Síria não ficará sem resposta. O Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que o bombardeio de Israel ao consulado em Damasco viola todas as convenções internacionais. O embaixador iraniano, que escapou ileso, disse que a resposta do país será dura. O Reino Unido convocou o embaixador de Israel em Londres a prestar esclarecimentos sobre o ataque. Principal aliado de Israel, os Estados Unidos disseram ter ficado profundamente perturbados com o ataque. Houve condenações imediatas dos governos da Polônia, Espanha, Reino Unido, Austrália, China, do Chipre, de onde partiam os navios com ajuda humanitária, e dos Estados Unidos, que recentemente aprovaram o envio de mais armas para os israelenses. Em Rafah. President Biden warned against a ground invasion in Rafah. A major ground operation there would be a mistake. It would lead to more innocent civilian deaths. As autoridades israelenses concordaram levar em conta as preocupações dos Estados Unidos. No entanto, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu não ser dissuadido de uma ofensiva em Rafah. We define it also as preventing Gaza from becoming a threat to Israel at any time in the future. Vale lembrar que o presidente americano Joe Biden está sob pressão no país e no exterior para negociar um cessar-fogo imediato na região. Benjamin Netanyahu vem sofrendo também uma forte pressão dentro de Israel. Dezenas de milhares de israelenses estão se reunindo nas ruas em grandes manifestações contra o governo. Milhares marcharam pedindo esforços redobrados para libertar os reféns detidos em Gaza e a deposição de Benjamin Netanyahu. Houve confrontos com policiais. É a segunda noite consecutiva de protestos em massa. Os manifestantes pedem ao governo para que entre em acordo com o Hamas para libertar os reféns detidos em Gaza e que realize eleições antecipadas. O líder da maioria no Senado americano, Chuck Schumer, fez um discurso no púlpito da casa onde também pediu novas eleições. I believe a new election is the only way to allow for a healthy and open decision-making process about the future of Israel. Mas Benjamin Netanyahu disse que só convocará novas eleições quando Israel sair vencedor da guerra. No último domingo, o Hamas publicou um longo texto em que pedia desculpas pelo sofrimento causado aos palestinos no confronto contra o exército de Israel. Apesar do pedido, o Hamas reforça o desejo de continuar com a guerra, pois acredita que permitirá a vitória e a liberdade. Autoridades de saúde palestinas controladas pelo Hamas dizem que mais de 32 mil pessoas foram mortas desde o dia 7 de outubro. Israel disse que além das 1.200 pessoas mortas no primeiro ataque do Hamas, cerca de 600 soldados perderam a vida no conflito. Afinal, esse é um momento mais delicado para Israel no conflito com o Hamas? A permanência de Benjamin Netanyahu no poder está em risco? Sobre estes temas, vamos conversar com o subeditor de internacional do Estadão, Luiz Hatz, que recentemente fez uma visita a Israel. Tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo. Tudo bem, Emanuel. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Um abraço a todos aí que estão acompanhando a gente. Bom, acho que a gente precisa começar. Você fez uma viagem recente a Israel e pôde visitar vários locais que foram atingidos mais majoritariamente atingidos pelo ataque terrorista lá do dia 7 de outubro. Então,
queria iniciar com um pouco do panorama de como foi essa sua viagem, os locais exatos que você visitou, o que você conseguiu captar de lá para passar pra gente. Bom, eu tive em Israel no começo de março, né, do dia 1 até o dia 10, mais ou menos. Inclusive passei meu aniversário viajando, que foi dia 1º. A gente foi a convite de uma ONG aqui que chama Stand With Us Brasil. Foi uma delegação de jornalistas, tinha gente do UOL, do Estadão, do Globo. E a gente primeiro visitou o sul de Israel, que foi a área mais atacada, né, pelo Hamas. A gente foi para um kibbutz que foi bastante dizimado ali no atentado. O kibbutz se chama Nir Oz. Ele fica a 1,5 km mais ou menos de Rafah, que é uma cidade no centro da faixa de Gaza. E esse kibbutz especificamente tinha 400 habitantes. Pelo menos 100 morreram ou foram levados reféns pelo Hamas. E assim, umas histórias, Emanuel, terríveis, assim. Gente que foi queimada com a casa dentro, gente que foi decapitada, até o cachorro mataram, assim, o cachorro, tem um vídeo que eles mostram lá, né, o cachorro vem vindo, o terrorista do Hamas tá com a GoPro, eles vão lá e dão um tiro na cabeça do cachorro que tava amigavelmente achando que era um humano normal, né. Lamentável, o kibbutz estava fechado, porque, enfim, eles têm que condenar as casas, né, e a gente teve acesso lá. E essas dentro sobre o kibbutz, essas pessoas ainda estão dispostas a morar lá ou não estão mais morando lá? Algumas sim, a maioria sim, porque é uma coisa muito de identidade para eles, né, eles trabalham a terra lá, tem uma coisa de cooperativismo, né, então muitos querem voltar, só que as condições de segurança não sei se permitem ainda, né? Tem uma questão de reconstrução também. Tem casa que está totalmente destruída por dentro, assim. Então vai ser demolir, reconstruir, comprar as coisas de novo. Claro, o governo israelense vai custear, né? Mas assim, é um esforço psicológico, material imenso, né? Além desse kibbutz, a gente foi para aquele festival de música eletrônica, né, que foi também super conhecido aqui no Brasil, porque tinha, acho que o Alok estava no meio, né, e tal. Tava tocando. E aí a gente, esse lugar, assim, ele é um descampado, né, ele é um descampado com umas árvores, ali no fundo você vê a faixa de Gaza, e virou um memorial, assim, a gente coloca foto de quem morreu, tem violão, tem bandeira de Israel, e virou meio que um centro de peregrinação ali para homenagear as vítimas, né. Que é muito próximo da faixa de Gaza. Muito próximo da faixa de Gaza, muito próximo da estrada. A estrada, inclusive, ficou conhecida como Estrada da Morte, porque os caras ficavam percorrendo naquelas Toyotas Talibã, que eles montam uma metralhadora 360 em volta e iam atirando nas pessoas, né? E a gente foi também pra uma praia que chama Ziquim, que é ao norte da faixa de Gaza, já quando começa Israel. E essa praia tinha uma galera ali, banho de mar, finalzinho de verão, de repente chega 10 caras de lanche do Hamas, começa a metralhar todo mundo. Ah, é verdade, foram até os primeiros ataques, né? Foi por via marítima, né? Porque eles saíram de lancha pela faixa de Gaza, entraram lá, perto dessa praia tinha uma usina de energia, que provavelmente o objetivo militar dos caras era chegar na usina pra interromper fornecimento de combustível, aquela coisa toda. Mas eles chegaram na praia, tinha um pessoal ali, molecada tentou se esconder no banheiro, você olha no banheiro, tem tiro de fuzil assim, tamanho de uma laranja mais ou menos. É impressionante. Que desesperador. E Hatz, o que você captou, além desse trauma, né, que um conflito como esse, ou um ataque terrorista como esse produz, o que você captou em relação a sentimentos desse atual momento de Israel, né, em incursão ali na faixa de Gaza? A população tá, essas pessoas com quem você conversou, o que eles estão pensando sobre? Cara, tem de tudo, assim, depende muito do corte que você pega na sociedade israelense, né? Sim. Então, por exemplo, esse pessoal do kibbutz, que é uma galera mais de esquerda e tal, é mais favorável a uma solução de paz. Por exemplo, tem uma senhora que eu entrevistei que ela tá com 2 filhos na mão do Hamas e eu pergunto pra ela, mas e aí, o que a senhora quer? Ela falou, eu quero paz, eu não aguento mais, eu quero que acabe. Eu não acho que tem uma solução, ela falando, né, eu não acho que tem uma solução armada pra isso e tal. Ao mesmo tempo tem os caras que querem vingança, né, eu falei com um soldado lá que ele falou, eu perguntei, você tem pena dos palestinos? Aí ele vira pra mim e fala assim, pena? Eu quero que todos eles morram e tal, não sei o quê. E aí ele me trouxe um sapato de um cara que ele tinha matado na faixa de Gaza, assim. É muito louco, porque varia, né. E aí se você pega nos israelenses que não são judeus, os árabes israelenses, eles já têm uma visão mais pró-Palestina. Tipo, tem os israelenses laicos, que não são religiosos, tem quem é contra, tem quem é a favor. E os mais religiosos evidentemente, são mais contra, né? Então tem de tudo. Mas o que dá pra falar é assim, majoritariamente as pesquisas dizem que a crença no processo de paz nunca teve tão baixa. 13% só das pessoas acreditam que um dia vai ser possível. Esse é um bom gancho pra gente chegar num debate essencial nesse momento da guerra, nesses 6 meses,
que assim que houve esse estopim do atentado terrorista, o atentado terrorista, por um lado, ele expôs de imediato a fragilidade do Benjamin Netanyahu em relação à segurança, que sempre foi uma das bandeiras e dos ativos dele. Por outro lado, como havia uma necessidade de reação, aquilo causou ali uma comoção e uma união do país, né, para reagir a algo muito triste, violento e traumático. Só que passados esses 6 meses, visto que há muitas mortes também na faixa de Gaza e que não tem trazido soluções, né, a longo prazo, ele nunca foi tão contestado, né, o premier israelense. Internamente, né, aumentam os protestos e também externamente. Então quero te ouvir um pouco sobre essa sustentabilidade política dele neste momento, Hatz, diante de como está levando a guerra. Eu diria que é uma questão de tempo para ele cair. Assim, dentro de Israel ele não tem mais apoio. Se as eleições fossem hoje, eu acho que o Likud teria a menor bancada em anos. O Gantz faria um governo que é o principal opositor, que é um centrista, né? Ele não é tão à esquerda assim, ele é um cara bem moderado. Faria um governo com uma folga ali grande no parlamento de Israel, uma folga que é inédita nos últimos anos. A Suprema Corte recentemente emitiu uma decisão lá contrária aos partidos ortodoxos, que são parte da sustentação do Netanyahu, então isso aí pode também causar uma queda antecipada do governo dele. E no ponto de vista externo, né, claramente o governo de Israel não tem uma tática militar efetiva em Gaza, né? Eles falaram em destruir o Hamas, dizem ainda que tem 4 batalhões em Rafah, mas Rafah tem 1,5 milhão de civis ali sofrendo com os ataques pesados ali da Força Aérea Israelense, e cada vez mais as potências que apoiam Israel, principalmente os Estados Unidos, estão arcando com esse custo político, né? O pessoal que deve ter acompanhado nos últimos dias teve um ataque contra aquela ONG daquele chefe porto-riquenho. Exatamente. Me foge o nome agora, é José Andrés, acho. José Andrés, isso mesmo. Que é um cara que distribui comida ali, ele é super conhecido no mundo da gastronomia e tal. E aí mataram acho que 4 ou 5 caras que estavam ali na ONG tentando ajudar na questão da comida, porque a fome também agora em Gaza tá indiscriminada. E aí pro Biden foi assim, ó, não dá mais. Telefonou pro Netanyahu e falou, olha, se você não mudar, eu vou tomar uma outra política em relação a Gaza, e na linguagem diplomática, outra política em relação a Gaza é cortar financiamento de arma para Israel, né? E aí vamos ver se, diante disso, e essa perda de apoio dos Estados Unidos pode ter um papel central, né? Há uma mudança de visão. Eu acho que a tendência é que as coisas continuem como estão, até que haja uma definição sobre o novo governo. Ou seja, Israel continua atacando ali, sem entrar direito em Rafah, mas vai mantendo essa ocupação meio status quo ali, até que haja uma definição política por uma outra saída. Em relação à fotografia do conflito, olhando pelo aspecto regional, o Irã continua sendo uma grande ameaça para Israel, Hatz? Continua, mas o Irã é complicado, porque assim, o Irã ele age por meio dos seus aliados, né? Ele age por meio do Hamas, ele age por meio do Hezbollah, ele age por meio dos Houthis, que é um grupo que existe no Iêmen, tem outros grupelhos ali na Síria e no Iraque também, que agem em consonância, né, com o Irã, mas que tem também uma certa autonomia. Eu acho que dificilmente o Irã faria uma coisa assim direta contra Israel, por exemplo. Os caras jogaram uma bomba em Tel Aviv. Isso eu acho praticamente inviável. O que pode acontecer é o Irã, em coordenação com o Hezbollah, falar, vamos fazer um ataque em Haifa, sei lá. Ou, sei lá, no norte de Israel, numa cidade, um ataque mais pesado. Isso eu acho que pode acontecer. Israel também está cada vez mais agressiva nas medidas que toma contra o Hezbollah, contra esses aliados do Irã e contra até alvos iranianos dentro desses países, né? A gente viu, essa semana mataram no consulado ali... Na Síria, né? Na Síria, uns 4 ou 5. Eu conversei lá em Israel com uma fonte do serviço de segurança deles, e eles falam assim, olha, ninguém quer uma guerra aberta com o Hezbollah, porque uma guerra aberta com o Hezbollah implica o Irã, Rússia, implica a China, uma escalada. Implica a Arábia Saudita, ninguém quer isso. Mas ao mesmo tempo eles precisam parar, porque a solução diplomática tá esgotando. Mas aí eu virei pro cara e falei, tá, mas vocês também precisam parar, senão... Claro. Se um não para, é aquele filme da crise dos mísseis, né? Sim, exatamente. E aí ele falou, mas a gente também não tá numa situação que tem que se defender, porque é esse jogo de truco, né? Quem vai trucar até o 12. E aí uma hora você perde o jogo. Quais desafios, claro, como você disse, ainda no curto prazo, aparentemente a guerra segue em estado permanente, mas olhando para
o que já foi feito na Palestina militarmente. Quais são os desafios do pós-guerra? Eu sei que nunca se falou tanto na criação de 2 estados, mas não sei se ele agora está mais perto ou está mais distante. Mas até para a própria reconstrução da Palestina, questão política da Palestina. Mas assim, o que se elencaria que Israel mesmo vai precisar lidar com isso? Eu acho que a primeira coisa a se fazer, pensando ali no pós-Netanyahu, é o que fazer com esse 1.900.000, 2 milhões de pessoas que estão numa situação de fome, numa situação de epidemia, numa situação de pobreza, sem casas, com as casas destruídas. Alguém vai ter que reconstruir aquilo. O mais provável é que sejam os Emirados ali, os catares, os sauditas, num acordo com os israelenses, com os americanos, com os egípcios, de reconstruir a faixa de Gaza sem Hamas, sem Jihad Islâmica, com uma autoridade palestina revigorada, para que consiga lentamente fazer, entre aspas, um plano Marshall da faixa de Gaza. Né? Entendi. Em muita menor escala, mas o paralelo seria esse, né? Você pega a Alemanha pós-Segunda Guerra, os americanos chegaram lá metendo dinheiro, reconstruíram a Alemanha Ocidental, seria mais ou menos isso a fazer. Justamente para evitar o recrudescimento do fundamentalismo islâmico. Porque se você for pensar, antes do 7 de outubro, o pior atentado que tinha tido em Gaza tinha sido a Segunda Intifada. E aí, Israel, a reação à Segunda Intifada provoca nos palestinos a necessidade de retaliar daqui a 10, 20 anos, um negócio de uma escala muito maior do que foi a Segunda Intifada. Veio o 7 de outubro. Você imagina daqui a 20 anos, se nada for feito, qual vai ser a escala da resposta para o 7 de outubro que os fundamentalistas vão dar daqui a alguns anos para Israel. Então, tem que ter uma saída que não é a que a gente teve nos últimos 70 anos, né? Perfeito. Ou seja, cenário bastante complexo e difícil a ser encarado nos próximos anos. A gente vai seguir acompanhando. Queria fazer um convite, né, para quem está nos ouvindo aqui, porque o Hatz tem publicado uma série de reportagens sobre essa visita dele a Israel, mas também sobre o conflito como um todo e os 6 meses do conflito no portal do Estadão, estadão.com.br. Começou nesta quinta-feira e vai até domingo, né? Começou quarta, né? Quarta e vai até domingo. Até domingo com reportagens inéditas refletindo aí esses 6 meses de Israel e Hamas. Hatz, obrigado por ter vindo aqui no estúdio. Até uma próxima, viu? Um abraço. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 5 de abril de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.